Os que não acharam, diga que vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus, já deu. Esperar os amados irmãos encontrarem aí 1 de Timóteo, no capítulo 5, versículo 17. Amém? Aleluia. Está ali no telão. E então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor Jesus: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Versículo 18 diz: pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esse conselho sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Versículo 22 diz: a ninguém imponha precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice do pecado de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Versículo 24 e 25 diz: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo a maior verdade que é a Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te exaltamos por essa rica oportunidade. Nós somos gratos ao Senhor Jesus, porque nós estamos aprendendo a verdade que liberta, a verdade que eleva, a verdade que traz alegria, porque é a Tua Palavra. Fala com cada família aqui representada, com cada coração que se encontra nesse lugar. Que nós possamos sair com entendimento aqui não de homem, mas com o Teu entendimento. Cativa cada coração e cada mente nesse lugar. Nós estamos aqui, Pai, para aprender mais do Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor, ensinando cada um de nós nesse lugar. Nós Te louvamos e Te exaltamos, porque somente o Senhor é digno e dono de honra, de glória, de louvor e de exaltação. Traz o entendimento e assim seja feita a Tua vontade. Amém. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então, hoje nós vamos dar continuidade de 1 Timóteo, no capítulo 5, onde nós aprendemos, nesse capítulo 5, sobre Paulo, onde ele instrui Timóteo a trazer a verdade. 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 1, ele pede para que ele não repreenda, mas exorte cada homem mais velho, o jovem, as moças, as mulheres mais velhas, também como mães, senhoras, trazendo a exortação, como nós já temos aprendido aqui, não é aquela palavra de apontar, mas trazer a verdade, de uma forma que aquelas pessoas entendam e elas vão saber que elas se convertendo, se rendendo a Cristo, elas vão ter um benefício, a sua família vai ter alegria, seu lar vai ter, perseverança, ânimo, alegria. Então, Paulo instrui Timóteo para que ele possa exortar nesse entendimento, trazendo a verdade. Nós lembramos que, estudando no capítulo 4, versículo 12, ele fala para que ele pudesse manter um bom padrão, para que ele pudesse manter o padrão, não o padrão dele, mas o padrão da palavra, porque quando mantém o padrão da palavra, há verdade, há libertação, porque quando eu vivo a verdade, eu sou liberto pela verdade, então eu transmito a verdade. Então ele pede para que ele exortasse todas aquelas pessoas, mais velho, o mais jovem, com amor de pai, com amor de irmão, com amor de mãe.
Então, quando eu trago a verdade com o amor, é totalmente diferente. É a pessoa que dá crédito, é uma pessoa que sabe que verdadeiramente vai acreditar naquilo que você acredita, quando você leva isso. Então, Paulo pediu para que ele instruísse isso, que ele pudesse transmitir às pessoas dessa forma, no padrão, na palavra, na pureza e na fé, naquilo que ele acreditava. Aprendemos isso no capítulo 5. E também continuando no capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 16, Paulo vem tratar sobre as viúvas. As viúvas tinham o direito de receber da igreja sustento. Lá em Atos 6 nós vimos que eles capacitaram pessoas e pegaram pessoas que tinham caráter, pessoas que eram doadas para a obra, para que pudesse dar continuidade da igreja primitiva a distribuir cesta e ajudar as pessoas, as viúvas. E nós aprendemos qual o direito de qual viúva que tinha direito de receber o apoio da igreja, a ajuda da igreja, e aquelas que tinham, nós aprendemos lá no versículo 9, versículo 10, da carta 1 Timóteo 5, que as viúvas que tinham 60 anos, que tinham uma boa conduta, que foi mãe, que cuidou bem, e que agora ela não tinha ninguém mais para cuidar dela, e ela tinha aquela idade elevada, então essas mulheres tinham direito. E outras mais novas, que se vendiam o seu corpo, se entregavam ao seu corpo e estavam inventando fofoca, porque o tempo delas, elas deveriam trabalhar, se casar e se tornar um padrão de mulher de casa. Então elas não tinham direito, nós aprendemos isso. Por quê? Porque elas eram novas, podiam ser donas de casa e ser uma mulher exemplar. Então ela tinha que procurar um marido, então um emprego, e ser um exemplar nessa área. E aquelas também, nós aprendemos que tinham filhos, netos. Então os netos e os filhos, por forma de gratidão, ele tinha que cuidar das suas mães, que eram viúvas, das suas avós, que assim, uma forma de retribuir por tudo que ele fez por elas. Nós aprendemos isso. Então aqui Paulo vai tratar sobre também os direitos dos presbíteros, que nós aprendemos também lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 3, os presbíteros, os bispos, que são a mesma função, é o mesmo pastor. Só muda o nome, o presbítero, o bispo, que é aquele ancião, é aquele supervisor, mas na verdade é o mesmo pastor. Então, por isso ser uma excelente obra, porque é uma excelente obra, então Paulo vai citar que esses, no versículo 17, que nós vamos dar continuidade, eles também tinham o direito de ser, a igreja sustentar ele. Então Paulo, o que é que Paulo quer aqui? É que Paulo quer que essas pessoas, ela seja doada integralmente à igreja, os pastores, e que a igreja entenda isso, e que pudesse sustentar o pastor, para que ele fosse doado verdadeiramente à igreja. Então nós vamos ler no versículo 17. Até agora estão me entendendo, irmão? Eu falo um pouco ligeiro, vocês falam assim, desacelera, porque é tempo da vaquejada, eu falo ligeiro. Amém? Então, no versículo 17 ele diz: devem ser considerados merecedores de dobrado honorários os presbíteros que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então Paulo está dizendo qual é a função do presbítero aqui. Aqueles que presidem bem, no versículo 1. E presidir bem, em outras palavras, é que governa bem a igreja, que governa bem a sua casa, que governa bem a sua vida, que tem, na verdade, um padrão, na verdade. Porque quando aquele que preside bem, ele não preside pelo seu entendimento, pela sua ideia, pelo seu pensamento, mas é pela palavra de Deus. Então ele vai governar biblicamente a igreja do Senhor, ele vai governar a sua casa biblicamente, ele vai governar a sua família biblicamente. Então ele está tratando aqui daqueles que cuidam da igreja. Então o presbítero, ele tem que ser o quê? Aquele que governa verdadeiramente a igreja na palavra do Senhor Jesus. E quando ele fala aqui no versículo 17, honorários significa honra. Toda a igreja deveria honrar o presbítero. Como? Honra, a gente tem um entendimento de respeito, de consideração, de uma pessoa que ele é um líder que está na frente. E isso, ele tem essa honra, mas aqui em outras palavras, ele está falando, honra significa também ajudar financeiramente todos esses que se
dedicam na obra do Senhor Jesus. Paulo estava instruindo a Timóteo para que ele pudesse passar essa ideia, para que a igreja, como a igreja primitiva, eles já sustentavam a igreja. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo, se eu não me engano, de 1 a 5, ele vem falar que Pedro e os outros demais, eles eram sustentados pela igreja. O apóstolo Paulo até interroga aquela igreja: por que vocês não me sustentam também? Mas eu não quero isso, eu faço tudo. Lá no 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19, olha: eu sou escravo, eu sou livre de todo, mas me tornei escravo, porque para ganhar o máximo possível para Cristo. Então, desde a igreja primitiva, a igreja sustentável. Então Paulo está trazendo para que Timóteo, relembrando Timóteo, para que a igreja ajudasse essas pessoas, para que elas pudessem ser o quê? Verdadeiramente entregue à obra, integralmente à obra de Cristo Jesus. Mas tinha uma questão, ele ainda no versículo 1, a gente vai ler todo, e ele diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários de honra os presbíteros que presidem bem, que governam bem, com especialidade os que afadigam na palavra. Então o que Paulo está dizendo? Aqueles que verdadeiramente presidem, aqueles que verdadeiramente, primeiro, governam bem a sua casa, governa bem a igreja, e também aqueles que se afadigam na palavra, se afadigam no ensino da Escritura, esses devem ser honrados nesse entendimento de receber da igreja aqueles que verdadeiramente são doados para a obra de Cristo Jesus. Não é qualquer um, mas é aqueles que verdadeiramente é doado para a obra do Senhor Jesus. Aquele que nós vamos aprender aqui, que verdadeiramente é doado, se afadigam no ensino, na palavra e na Escritura do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Então no versículo 18 ele continua trazendo aqui, ele diz assim: pois a Escritura declara, não amordace o boi quando pisa o trigo. O que é que Paulo está trazendo? Ele está trazendo no Velho Testamento, Êxodo, no capítulo 25, no versículo 4 ou 3, se eu não me engano, é que quando o boi tinha duas pedras assim redondas, e tinha uma em cima da outra, e tinha um pau no meio, e o boi ficava rodando, e o trigo ficava entre uma pedra e outra, e o boi ficava rodando, moendo o trigo. Então, quando o trigo caía, o que acontecia? O boi começava a comer. Então, as pessoas, os judeus, eles começaram a botar algo na boca do boi para ele não comer. Então Moisés ordenou que ele não pudesse, para eles não pôr algo na boca do boi, para que o boi, ele tinha o direito de comer. O que ele está dizendo aqui? Paulo está trazendo o Antigo Testamento para dizer que todo trabalhador, até os animais, ele é digno do seu sustento. E na parte B do versículo 18, ele diz assim, olha: o trabalhador é o que? Digno do seu salário. E quem foi que falou isso? O Senhor Jesus disse para os seus discípulos saírem dois em dois, lá em Mateus no capítulo 10, versículo 10, você pode ler depois, e ele disse: olha, não leva alimento, não leva nada, não leva, vai, e aquele que, quando você chegar, ele vai te dar o que? O alimento, porque o Senhor Jesus, Mateus 10, 10, diz que todo trabalhador, ele é digno do seu salário. Então o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo, lembrando ele de Moisés, do Velho Testamento, e está lembrando também do próprio Senhor Jesus, que todo trabalhador, ele é o que? Ele é digno de receber aquilo que ele tem feito. Ele está dizendo isso, ensinando essa igreja, instruindo essa igreja, para que a igreja tivesse esse entendimento de sustentar aquele que trabalha integralmente, aquele que se afadigava ensinando a palavra, instruindo a palavra, vivendo a palavra. Porque quando a palavra, a liberdade, quando a palavra, a salvação numa cidade, numa igreja, em um estado, então o interesse dele era que essas pessoas vivessem, ensinando a palavra, vivendo a palavra, instruindo a palavra para cada pessoa. Amém? Aleluia. Então, vamos para o versículo. Qual versículo nós vamos agora? Vocês estão comigo? 19, vocês estão colando no telão, vocês saíram da escola já, viu? Vão para a escola mais não, meus amados. Vão para a escola. Não, versículo 19 diz assim: não aceite denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Estar na frente de uma igreja é fácil, irmão? Não. Na verdade, estar aqui é um cargo
que às vezes desgasta. Eu já falei isso, que existe 3 linhas de frente perigosas, que é o policial, o médico e o religioso, que é o pastor. Exige muito, e estar na frente não é fácil. Existe guerras, a gente sabe, existe, sabe, denúncia. Então, por que Paulo está falando que ele não deveria escutar só uma pessoa, mas 2 ou 3? Porque por estar na frente de uma congregação, estar na frente de uma igreja, liderando algo, não é fácil. E muitas vezes, quando você leva a verdade ela traz o que, irmão? Ela traz, sabe, ela incomoda muitas pessoas. Às vezes, alguém por viver a palavra, por citar a palavra e pregar somente a palavra somente, ela vai confrontar muitas pessoas. E muitas pessoas, por não gostarem, vai às vezes caçar um meio de acusar quem está na frente, um pastor, um líder, sabe? Porque quando você vive a verdade você tem que, a verdade não é sua, é de um homem. E às vezes você prega a palavra vai incomodar, e aquelas pessoas às vezes não gostam, e muitas vezes ele vai acusar aquela pessoa que está na frente, ele vai caçar o meio de prejudicar aquela pessoa. Então ele pede para que essa pessoa, para que ele não ouça somente uma pessoa, mas 2 ou 3, porque quando tem mais 2 ou 3, alguma coisa errada tem, irmão. Alguma coisa errada tem, porque sabemos que às vezes tem um irmão abençoado, que ele quer, sabe, se zangar com um, se zangar com o outro, e às vezes o problema não é quem está na frente, o problema às vezes é quem está acusando. Então devemos escutar só não uma, mas 2, 3 pessoas. Amém? Então ele continua aqui no versículo 20, ele vem dizer: se ele ouviu pessoas e aquela pessoa está em pecado, aquele que está na frente, às vezes é como o pastor Hugo, aqui não acontece da Bela Vista para frente. Exemplo, tem um irmão dando em cima das novinhas, um líder na frente. Então aquela pessoa contou para o pastor, aí ele ouviu só aquela, mas passou um tempo, outra pessoa contou, opa, tem algo errado. 1 ou 2 testemunhas, biblicamente, isso está no Velho Testamento, Deuteronômio fala também, também Salomão fala isso também. Então tem alguma coisa errada. Então, se descobrir, ele deve fazer o que no versículo 20? Se descobrir, ele fala no versículo 20, quanto aos que vivem em pecado. Então descobriu que aquela pessoa está em pecado, ele deve fazer o quê? Alguém está na frente, o pastor descobriu, Timóteo aqui descobriu, ele deveria fazer o quê? Ele deveria o quê? Repreender na presença de todos, mas não é só na presença do pastor, na presença daquelas pessoas que estão acusando, mas é que ele está chamando na presença de toda a igreja, para que toda a igreja saiba o que está ocorrendo, e para que por aquilo que está ocorrendo, todos, lá no final diz assim, para que também os demais temam. Irmão, quando a gente aprende com o erro dos outros, quando a gente vê alguém sendo repreendido, exortado, a gente fica com a orelha em pé. Esse erro eu não vou fazer, isso aqui eu vou me esquivar. Então aqui ele está ensinando como ele deve tratar o jovem pastor, como ele deveria tratar a igreja, para que a igreja tivesse um ensinamento, para que quando alguém tivesse errado, fosse exortado na frente de todo, para que tomasse um exemplo. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Vocês estão me entendendo, igreja? Louvado seja o Senhor Jesus. E aqui é interessante, Paulo está tratando dos presbíteros. Eles tinham direito, nós estamos aprendendo aqui, mas eles tinham que ter um padrão, porque se ele não tivesse um padrão, nós vamos aprender mais na frente aqui. No versículo 21 ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e aos anjos eleitos, que guarde esse conselho sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Olha o que Paulo está pedindo. Paulo está falando: olha, Deus aqui é testemunho, o Senhor Jesus é testemunho. Os anjos eleitos, que anjos eleitos? É aqueles anjos que não caíram, mas aqueles que se mantiveram firme e fiel com Deus no céu. Perante todas essas coisas, Deus é testemunho, Jesus é testemunho, os anjos é testemunho, para que você tenha parcialidade. O que é isso, irmão? É para que Timóteo agora não olhasse para aquela pessoa que era dizimista fiel, que às vezes era alguém que sustentava a igreja, mas era para Timóteo não olhar para aquele irmão que era muito amigo dele,
Para Timóteo não olhar para aquela pessoa que era, sabe, como eu posso dizer, irmão, é uma pessoa que, sabe, amiga de todos, mas ela estava errada. Para Timóteo não olhar para dinheiro, para Timóteo não olhar para status, Timóteo não olhar para a fama, não olhar para as pessoas, mas aqui para olhar para quê? Para a verdade. Não parcialidade é como um juiz que vai julgar uma causa e julga pelos seus interesses. Não, ele pede para que ele não tenha parcialidade em julgar a causa. Pode ser um irmão na igreja, pode ser um parente na família, pode ser alguém íntimo, pode ser alguém, mas se não tiver baseado na Bíblia, ele deve ser corrigido, exortado na frente de todo, para que ele tenha um exemplo de que está fazendo algo errado. Ele está pedindo, e isso é algo sério, irmão. E isso ele está pedindo um apelo forte, porque ele falou em nome de Deus. Provérbios, como diz Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e o mal. Ele fala, Deus é testemunho, Jesus é testemunho, os anjos eleitos são testemunho. Não tenha parcialidade. Que nós não possamos ter, fazer aquele jeitinho, como o pessoal fala, o jeitinho brasileiro, mas que eu e você possamos ter um padrão na verdade, um padrão na Escritura. Isso significa ter um compromisso não com o homem, não, ter compromisso não com o prédio, mas ter um compromisso somente com a palavra do Senhor Jesus. Não porque somos bons, não porque somos merecedores, mas Deus nos separou para isso. Lembra quando Ele chama nós de santo? Santo significa diferente, santo significa separado, para que nós possamos fazer a boa obra de Cristo Jesus, vivendo a palavra, não tendo parcialidade, não que nós vamos pegar a pessoa assim, mas vamos tratar educadamente, na verdade, como ele fala, exortando somente na verdade somente. Amém, meus irmãos? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Amém. Nós estamos fazendo um estudo bíblico expositivamente, versículo por versículo. Então, vamos para qual versículo agora? 22. Então, ele pede aqui, nós estamos falando de quem? Versículo 22, ele fala, ninguém ponha precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice dos pecados de outro, conserva-te a ti mesmo na pureza. Então ele pede para que ele não tenha pressa de pôr alguém na frente da igreja, para que ele não tenha pressa em pôr alguém para consagrar uma pessoa a líder, a pastor, para que depois essa pessoa, sem ser experimentada, sem essa pessoa ter passado por alguns testes, venha agora ensinar e viver diferente daquilo que ele vivia. E agora, quando o pastor Hugo ensinou, consagrou fulano de tal, e aquele cara está repreendido em nome de Jesus, eu estou dando um exemplo, e aquele cara está ensinando muitas outras heresias por aí, e agora quem foi que consagrou ele? A culpa está sobre quem? Sobre aquele que impôs as mãos sem testar, sem ensinar, sem esperar, e ele foi precipitado porque às vezes, um exemplo, queria fazer a igreja crescer, queria fazer a igreja, sabe, então aquele cara falava bem, aquele cara tinha dicção maravilhosa, isso e aquilo, mas às vezes a pessoa não era experimentada. Então ele começou a buscar não o interesse da Bíblia, mas buscar o seu próprio interesse, e a culpa só não está nele, mas está naquele que acreditou nele precipitadamente. Então ele ensina aqui para que ninguém ponha precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice do pecado de outro, mas ele devia se conservar o quê? Conserva-te a ti mesmo puro. Lembra? 1 Timóteo 4,12. Seja 1 Timóteo 4,12, está bem aqui, deixa eu lembrar que eu não lembrei do versículo. Diz assim, ninguém te despreze na tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé e na pureza. Se torna puro naquilo que você transmite. Aí o Senhor Jesus nos ensina hoje, nos chama para que nós possamos nos tornar puro naquilo que nós transmitimos, naquilo que nós acreditamos, irmão. Nós devemos não ser precipitados,
mas se manter puro na palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, no versículo 23, aqui é como Paulo estivesse escrevendo algo, e ele lembrou da enfermidade de Timóteo, porque ele vai puxar um assunto aqui que não tem muito a ver. Olha no versículo 23, ele diz: não continue a beber somente água, use um pouco de vinho, por causa do teu estômago e da tua frequente enfermidade. Então Paulo se lembrou que Timóteo tinha uma saúde fraca, e ele passa aqui como se fosse um remédio caseiro para ele. Ele não está pedindo para ele beber álcool, mas ele está pedindo para que ele faça esse remédio, misture com água, para que ele, se sinta melhor o seu estômago. Ele tinha problema no estômago, então ele fala: beba um pouco, misture um pouco com água. Timóteo, talvez, como a Bíblia diz, né, a gente tem essa palavra, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer coisa para a glória do Senhor. Talvez Timóteo, ele tinha esse entendimento, se ele misturasse um pouco de vinho com água, ele poderia melhorar. Mas para dar um bom exemplo, para manter o padrão, para que as pessoas não se escandalizassem na área do álcool, do vinho, ele não estava bebendo. Então Paulo fala para ele: bota um pouco, para ver se você melhora um pouco da sua saúde, para que você, se sinta melhor. Não estimulando ele fazer isso, mas para que ele pudesse fazer esse remédio caseiro, para que ele pudesse se sentir melhor, para que ele pudesse progredir mais na palavra, no evangelho, para que ele pudesse dar continuidade e não ficasse fraco nessa doença. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então, olha o que diz no versículo 24: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo. Lembra que nós falamos do versículo 22 para que Paulo, ele instrui Timóteo para que não botasse a mão precipitadamente consagrando pessoas, porque ele tinha que observar. No versículo 24, ele diz aqui que os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo. O que ele está dizendo? Que mesmo que essa pessoa não tenha cargo, que mesmo que essa pessoa não tenha uma função, uma liderança, não é líder, não toma à frente de alguma coisa, mas pelos seus procedimentos, pelos seus gestos, pelas suas atitudes, ele já mostra que é uma pessoa que não está preparada, e é uma pessoa que automaticamente mostra que ele não serve para aquela área. É o que ele está dizendo: não ponha a mão precipitadamente, porque em você ver pessoas, em você ver o procedimento de pessoas, você vê que ele traz a juízo a ele mesmo. Amém? A parte B. E ele diz assim ainda, para que ele possa tomar cuidado no versículo 24, na parte B: ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Esse aqui é perigoso, irmão. Se vocês lembrar comigo, quando nós estudamos a primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, ele fala porque, por essa ser uma excelente obra, e uma excelente obra tinha que ter um requisito: pessoas que tinham um bom procedimento, pessoas que tinham que ser conhecidas só não dentro da igreja, mas tinha que ser pessoa reconhecida lá fora, pelos de fora, pessoas que tinham um bom procedimento, pessoas que compravam e pagavam, pessoas que respeitavam, pessoas que verdadeiramente viviam a palavra do Senhor Jesus. Por quê? Porque tinha muitas pessoas que queriam essa postura, queria esse cargo, porque estar na frente de uma igreja, irmão, representa o quê? Representa pessoas que muitas vezes quer celebridade, quer fama, quer seguidores. Então tinha que ter um requisito, tinha que ser passado no teste, porque depois que, se ele botasse a mão consagrando pessoas, com o tempo ele ia mostrar quem era eles. Em outras palavras, dar uma função para alguém que é essa função na frente de uma igreja, por fama, por reconhecimento, por seguidores, que às vezes nós vemos isso muito aqui no nosso país, e vai depois que você consagra alguma pessoa, e depois você quer tirar aquele cargo daquela pessoa, meu irmão, é difícil, porque aquela pessoa, às vezes ela demonstrou que queria aquilo não por interesse da Bíblia, por interesse do céu, mas por interesse da terra. E para que você pudesse, para você tirar e falar para essa pessoa não pregar, se comportar, é muito difícil. Muitas vezes ele vai abandonar
a congregação onde você congrega e vai abrir agora um novo ministério para ensinar suas teses, as suas teorias, para trazer mais seguidores, fama, dinheiro e sucesso. Então, ele pede para que ele não pudesse pôr a mão precipitadamente, para que aquela culpa não caísse sobre ele. Porque por muitas pessoas, logo elas o que ia ocorrer? Ela ia demonstrar que elas queriam isso por interesse, mas outras ia passar um pouco de tempo ensinando algo verdadeiro, mas depois ia trazer algo para si mesmo. E isso é perigoso. Por isso, irmão, o que acontece? Pessoas, para estar na frente, estar aqui na frente, além de ser algo muito sério, que todos os dias nós vamos se apresentar a Cristo Jesus, principalmente quem está na frente. É algo que deve ser pessoa testada, pessoas ensinadas, que deve ter um caráter cristão mesmo, da palavra do Senhor. Não é pessoa perfeita, mas é uma pessoa que busca a perfeição todos os dias, porque nós não somos perfeitos, isso é uma verdade, mas nós vamos aperfeiçoando quando vamos vivendo a palavra, quando vamos, como Paulo fala, não seja negligente, mas que o teu progresso cresça quando você aplica a palavra. Quando eu aplico a palavra, quando eu leio a palavra, quando eu vivo a palavra, eu vou crescendo espiritualmente cada dia mais nessa área, na vida espiritual. Amém? Versículo 25, mas da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. O que Paulo está dizendo? Assim como as pessoas que elas ocultavam algo por um pouco tempo fazendo coisas boas, mas tinha outras pessoas no versículo 25 que faziam boas obras, não por interesse, não por reconhecimento. Aí ele vem falar na parte final, assim como aquelas pessoas que fazem as obras por interesse, e lá na frente elas se revelam quem elas são. Da mesma forma, as pessoas que buscam fazer a boa obra de Cristo Jesus, mesmo sem querer reconhecimento, mesmo sem querer fama, mesmo sem querer buscar para si, mas fazendo a boa obra para Cristo, com o tempo, essas pessoas vão aparecer, elas vão surgir, e são essas pessoas que você vai agora trabalhar mais e mais na vida delas, que elas vão aparecer. Não se precipitem em escolher pessoas ligeiro, em querer capacitar pessoas de qualquer jeito, mas ensine somente a palavra somente, porque essas pessoas vão viver a boa obra, e por ela viver a boa obra, a palavra do Senhor diz o quê? Que elas não podem se esconder por muito tempo, elas vão demonstrar aquilo que ela vive. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam essa passagem? Vocês entenderam? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Assim como as pessoas que demonstram-se alguma coisa, mas um tempo vai trazer a clareza, como diz lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, que não há nada encoberto, que há de ser revelado até o íntimo do coração do homem. O íntimo do coração do homem é o quê? Aquilo que o homem fala é o que o coração está cheio. Então essas pessoas vão demonstrar, porque elas queriam essa função para buscar interesse próprio. Assim como outras pessoas buscavam as boas obras, por causa de Cristo, elas vão aparecer. E por isso Timóteo não deveria se apressar, porque no tempo certo, no tempo de Deus, ele ia aparecer as pessoas que ele deveriam capacitar, impor as mãos para consagrar e também ajudar ele no crescimento da igreja. Amém? Aleluia. Eu queria trazer uma aplicação para nós. Eu queria verdadeiramente saber se a amada igreja entendeu essa passagem. Nós estamos falando aqui da liturgia, nós estamos falando aqui dos pastores da igreja, e como Timóteo deveria conduzir, a igreja deveria ajudar esses pastores, a igreja deveria honrar esse pastor, só não honrando no respeito, mas financeiramente. Mas aí Paulo também vai instruir Timóteo como deveria ser essas pessoas, aqueles que verdadeiramente eram doados para a obra, aqueles que verdadeiramente se esgotavam por viver a verdade e ensinar a verdade, porque tinha muitos que buscavam o seu próprio interesse. Então é isso que nós aprendemos hoje nesse lugar. E uma aplicação para nós, para a igreja, principalmente quem está na frente, a aplicação é: cuidado na escolha de líder, de pastor.
deve ser treinado e testado. Os líderes de célula, os líderes na frente, pessoas, devemos botar pessoas treinadas e pessoas testadas aqui. Porque, como nós aprendemos nessa carta, não deve ser pessoas que pela primeira prova ele vai largar o evangelho, largar a fé, vai escandalizar a fé de muitas pessoas, mas agora é pessoas maduras, pessoas testadas, pessoas aprovadas, que mantêm um bom padrão e que segura, em outras palavras, o pepino, que segura verdadeiramente a palavra do Senhor, que vive a palavra do Senhor, somente a palavra somente. Que eu e você possamos ser pessoas firmes na obra, firmes na palavra, firmes no Evangelho de Cristo Jesus, porque quando a firmeza, quando a fé verdadeira, quando o amor sincero, quando a sinceridade é o que? A resposta de quem? Na vida de outras pessoas ao repingando. Amém? Que nós possamos fazer isso, que nós possamos viver isso, que nós possamos praticar isso. E era isso que eu queria trazer nessa noite, nesse estudo de hoje, e para que nós possamos finalizar o capítulo 5. Vai mais umas 2 semanas, no máximo 3, nós vamos finalizar o capítulo 6, a primeira carta. E aí nós vamos entrar na segunda carta. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor Jesus por esse ensinamento, porque honra, louvor